Olá a todos, boa noite. Ainda não está cá ninguém. Devem estar a chegar. O meu convidado de hoje, com quem eu vou conversar, é um colega de banda, portanto não vai ser muito fácil fazer uma entrevista. E é também um amigo e coautor. É o Ricardo Silva e ele já aqui está e eu vou chamá-lo. Está quase. Aí está ele. Olá, companheiro. Ora, muito bem. Tu tens um belo cenário com discos de vinil. Já vi, exatamente. Muito E bem. então, Estás bom? está tudo bem? E por aí também? Bem. Olha, Olha, diz-me só, estás-me a ouvir bem? Precisas que eu ponha fones? Não eu, precisas? eu estou a ouvir bem. Eu prefiro usar uns fonezinhos porque Ok. fico mais próximo de ti. Mas se estiveres bem, tudo está tudo bem. Olha Ótimo, lá, ótimo. vamos lá começar na conversa. Deixa-me aqui enquadrar isto melhor. Muito. Olha, hoje mostramos às pessoas uma canção que tu escreveste. Eu contribuí de uma maneira especial. Tu criaste a cantiga, eu criei uma das cantoras. Também. E também me ajudaste um bocadinho na letra da música. Sim, já vamos falar nessa parte em que a Ok. gente troca de cantigas. Chama-se Já Está na Hora e tu escreveste-a não a pensar na nossa banda, mas escreveste-a por uma situação especial e a canção reflete isso mesmo. Conta lá às pessoas. Sabes que eu já sei as respostas ao que te estou a perguntar, portanto é uma entrevista meio diferente. Sim, exatamente. Olha, tu lembras-te bem, posso dizer que a canção já não é de agora, não é? Já ter saído hoje, não é uma canção que seja recente na nossa banda, e foi há cerca de, se calhar, pois já 2 anos, Foi há 2 anos. no contexto da nossa gravação de algumas canções que fizemos. E na altura a Inês estava grávida da Matilda, e E então estava a Inês e tu estavas também quase. eu também já Não, estava, já. Já, já. tu, salvo seja, mas Eu também salvo já. seja. A tua família também já estava quase a crescer Também, sim senhor, sim senhor. E depois fui muito inspirado portanto, como é que eu ia nessa dizer, circunstância. nessa circunstância bonita, não é, da vida, da natureza. E então lembrei-me de fazer uma canção para a Catraia da Inês e para a Catraia Banda, em relação à visão de um bebê sobre o mundo. O que é que um bebê haverá de pensar quando sair cá para fora e ver o mundo que o rodeia? Terá tantas perguntas, não é? Só que ele às tantas não se sabe expressar ainda como nós. E enfim, no fundo fala é irem ouvir a canção e fala um pouco Exatamente. disso. É um bocado este imaginário de pôr-nos na cabeça de um ser humano de dias, não é? Ou horas, e deparar-se com o mundo agora. Curiosamente, estamos numa situação em que, infelizmente, ou felizmente agora, já começamos a desconfinar, não é? Mas já está na hora de ver o mundo lá fora. Acho que é Pronto, uma, é uma Acho que bate tudo bate. certo. Pronto, e amanhã, como é o dia da criança, 1 de junho, acho que agora é a hora da terceira fase de desconfinamento. Pronto, e espero que seja um dia muito feliz para todas as crianças e para todas as pessoas, não é? No mundo. Estamos a precisar. Olha, caso não saibas, a canção já está na hora, aqui só no Facebook já vai com 2500 visualizações, Bem, isso é ótimo. desde É há um- pouco, a meia da tarde.
Ok, É ótimo. ótimo. É ótimo. Ótimo. Fantástico. Depois, na ocasião, para interpretar a voz do bebê, ainda chamámos outra jovem artista, que é a minha garota, e por Exatamente. fim, e cantou muito bem, à primeira. À primeira, decorou muito bem a letra. Portanto, filho de É peixe, verdade, não é? Filho de é peixe sabe verdade. nadar. Pronto. E na altura, tu tocaste também a guitarra inglesa. Exatamente. Também é. Para a minha grande inveja, tu tiveste a oportunidade, coisa que eu também queria, mas ainda não tive a oportunidade, tiveste a tu de frequentar um curso de construção de instrumentos de corda e, e na sequência desse curso, ou nesse curso, fizeste a tua guitarra inglesa. A guitarra inglesa, afinal, é o quê e o que é que a guitarra inglesa tem a ver com a gente, ao fim e ao cabo? Explica lá Ao isso. fim e ao cabo, olha, foi uma. Posso dizer que esta foi a minha primeira filha, não é? Assim, metaforicamente, porque foi uma aventura que eu quis entrar, que foi a construção, portanto, no curso de construção de cordofones do Fado ao Centro, da Escola de Fado ao Centro, em Coimbra. Quis arriscar a construir um instrumento musical. Coisa que eu nunca na minha vida tinha, apesar de ter, pronto, por tocar guitarra portuguesa tenho muito interesse naquelas partes mais técnicas e tal, da construção, tudo o que é o campo harmónico do instrumento, mas eu tinha curiosidade de explorar isso, mesmo sentir nas mãos todo o processo de como é que é de fazer a construção do instrumento musical, desde a escolha das madeiras, aquelas coisas que tu também já estás um pouco habituado, não é? Nós, como músicos, estamos sempre habituados à última fase, que é quando o instrumento vem para as nossas mãos, já prontinho, e nós estamos ali a experimentar. Desta vez eu quis experimentar a construir. Neste caso, escolhi uma guitarra inglesa e não uma portuguesa, primeiro que tudo, porque eu de certeza absoluta que iria ficar desiludido com a guitarra portuguesa que iria sair das minhas mãos, não é? Não é? Porque um primeiro instrumento é sempre um primeiro instrumento e nunca sai a perfeição como sai um instrumento dos mestres, não é? Das mãos dos mestres que já constroem há anos e anos. Portanto, essa foi logo a primeira. E depois despertou uma curiosidade então para a guitarra inglesa, porque isto na altura coincidiu com a finalização do meu mestrado em guitarra portuguesa, no qual eu tinha uma disciplina de música antiga, em que o professor me propôs, portanto, um trabalho sobre a guitarra inglesa. Não é? A guitarra inglesa, que é um cordofone, faz parte da família das cítaras europeias, que, enfim, eu não quero estar a alongar muito aqui nesta teórica, mas só para contextualizar aqui um bocadinho as pessoas. Estás-me a ouvir, companheiro? Estou. Tu de vez em quando tens uns soluços, mas é a vida. É a Pronto, mas internet, eventualmente. eu acho que a ligação está boa. Ok. E Continua. então, na altura, sobre o trabalho da guitarra inglesa que me foi proposto fazer, sobre o método de António da Silva Leite, de 1796, surgiu-me então a ideia, porque eu não tinha nenhuma guitarra inglesa, e são instrumentos que não são assim tão muito. Então, tive conhecimento do curso de construção e pronto, pus mãos à obra e durou cerca de um ano a trabalhar, pronto, praticamente todas as semanas e, claro, também com a minha parca habilidade em matérias de trabalhos manuais, não é? Porque era uma coisa nova que eu estava ali a fazer. E então, pronto, eu gostei muito do resultado. Acho que ficou um instrumento bonito, dentro das minhas limitações como construtor, mas como eu não tenho conhecimento anterior de tocar noutras guitarras inglesas, pronto, não vou ficar desiludido. É um instrumento que Está é. ótimo. Exatamente. Mais ou menos afinado, e depois então surgiu a ideia com a composição desta canção
surgiu a ideia de fazer a gravação, um bocadinho, um trecho da música, que é aquela última parte da canção, e gravei-a com a guitarra inglesa. Pronto. É assim Exatamente. esta. A guitarra inglesa entra naquela parte em que a Inês canta a solo. Já Exatamente, no exatamente. fim, já no fim da canção. Aquela Mas uma parte. coisa que tu não disseste Sim, sim. é porque é que a guitarra inglesa tem alguma coisa a ver connosco, com Portugal e com o que tu sabes Ah, fazer já? é assim, é um instrumento, é uma cítara europeia, mas há muitos anos atrás as pessoas tendiam a relacioná-la com a guitarra portuguesa. Há até quem dissesse que a guitarra portuguesa provém da guitarra inglesa. Lá está, isto já foi provado até pelo mestre Pedro Caldeira Cabral, que é um mestre da guitarra portuguesa como executante, como músico e como historiador e pesquisador destes instrumentos, e que de facto provou já que não, que a guitarra portuguesa não vem da guitarra inglesa. São instrumentos diferentes. Lá está, na parte da construção eu tive essa prova nas mãos porque o tampo harmónico tem as barras harmónicas que estão por dentro do tampo, logo aí nós vemos que são diferentes. E depois, para além da afinação também, não é? Temos as cordas, a guitarra inglesa tem 10 cordas, sendo que são 6 ordens, não é? As 4 primeiras, portanto, da mais aguda para a mais grave, as 4 primeiras são duplas, e depois temos 2 bordões simples, que são as 2 cordas graves. Pronto. O que é que ela se pode assemelhar à guitarra portuguesa? É no seu formato, apesar de ser ligeiramente mais pequena, mas o seu formato, nós olhamos à primeira vista e de facto identificamos logo com uma guitarra inglesa. E possivelmente terá influenciado no sistema de afinação as guitarras portuguesas. Cá em cima as cravelhas, não é? Nós temos. As cravelhas. Aliás, eu estou a olhar para ela porque eu tenho a guitarra inglesa pendurada e estou a olhar para ela. Então, Não vai sei lá se queres buscar, que é para nós. lá buscar uma. Quero. Cá estamos, esperamos um bocadinho. O Desculpa Ricardo lá, já vem. eu não quero alongar nem quero ser chato nestas coisas, mas como podemos ver aqui, este sistema em chapa, não é? Ou em leque, Uhum. aliás, que na altura ainda era retangular, não é? Isto poderá ter influenciado as guitarras portuguesas, este sistema de afinação, porque antigamente as guitarras portuguesas, ou a cítara popular de Lisboa, eram em espátula, tal como as violas tradicionais portuguesas, e afinavam, portanto, uma cravelha para cada uma, enfim, como uma viola tradicional portuguesa. Talvez isto tenha influenciado porque este sistema talvez fosse mais prático, sendo que este era uma chavezinha para todas as cravelhas, não é? Para todos os carrilhões, enquanto hoje em dia uma guitarra portuguesa já cada carrilhão tem o seu parafuso. E basicamente é isto. Pronto. Só aqui Exatamente. nesta rosácea, que é o orgulho da minha, da minha construção. Gastaste Gastei semanas. aqui 2 meses à vontade para fazer isto. Não está perfeito, mas pronto, está o que eu consegui fazer. Exatamente. Olha, está aqui alguém a perguntar se com essa guitarra inglesa acompanhas o fado. Não, neste caso tocas repertório antigo, não é? E que mais? O que é que tens feito com ela? É assim, infelizmente não tenho feito, ou felizmente não tenho feito muitas coisas porque dedico mais ao meu instrumento de raiz, que é a guitarra portuguesa. Mas há pouco tempo decidi fazer uma versão de um tema. Deixei de te ouvir. Uma, Ai, desculpa. disseste o que há pouco tempo decidiste fazer o que é exatamente? Estás assim com os cortecitos. Espera, olha, posso ter. Queres que eu tente mudar aqui a ligação? Talvez. Ora, tenta lá. Nós esperamos um bocadinho.
Estou. Ok, ótimo. Acho que mudei aqui a ligação. Ok, Pronto. eu estava-te a dizer que há pouco tempo, que infelizmente eu não tenho tido muito tempo para explorar mais este instrumento, pronto, porque requer estudo, não é? E requer outra aprendizagem, que é sempre ótimo estarmos a aprender, mas eu estou mais ligado ao meu instrumento de raiz, que é a guitarra portuguesa. Exatamente. No entanto, há pouco tempo decidi fazer uma versão que até eu já tocava, mas pronto, voltei a pegar nela, uma versão de um tema do Carlos Paredes, que é a dança palaciana, que por ser um tema até bastante bonito, bastante singelo, não é? Que faz lembrar até as danças palacianas, precisamente do século XVIII, decidi fazer um pequeno vídeo a tocar na guitarra inglesa. E eu acho que é uma peça que fica muito bem neste instrumento. Sim, pronto, e tens isso no teu Facebook, quem quiser pode depois lá passar também a ouvir, além de ouvir a nossa cançãozinha nova de hoje. Exatamente. Podem passar. Deixa-me só dizer que isto é o meu primeiro dia de Instagram. Eu não tinha um Instagram. Portanto, e tu és o meu primeiro seguidor no Instagram. Sigam o Ricardo Silva, guitarra portuguesa, que ele, coitado, iniciou hoje o Instagram, não percebe nada disto. Ponham likes e comentários, não sei se quer ser lá tem uma fotografia, mas ponham, que é para o rapaz ficar assim animado. Pronto, exatamente. Olha, exatamente. Vamos continuar. Nós aqui na nossa banda, na Catraia, trabalhamos em conjunto. Estamos longe, infelizmente. Se estivéssemos perto, divertíamos mais e tocávamos mais. Mas não estamos muito perto. Mas queria-te falar num fenómeno que te acontece a ti, sempre. Que é naquelas fases em que nós decidimos que vamos ter umas canções novas, vamos escrever canções novas. Normalmente conversamos sobre isso. E tu dizes, sim, eu neste momento não me estou a sentir inspirado, tão ocupado, não tenho muito tempo, estou com ideias nenhumas. E normalmente, uma semana depois, telefonas-me e dizes-me assim, olha, tenho aqui 3 ideias, e são sempre 3 de cada vez, tenho aqui 3 ideias, ora ouve lá isto. Como é que é? Tu de repente tens tipo, sob pressão ou porque de repente é preciso a tua criatividade tem ali um gatilho que te põe em funcionamento quando é preciso? Agora ficaste parado outra vez? Nós esperamos, não há problema. Pronto, é agora. Estava-te a perguntar se a tua... Não me estás a ver, pois não? Alô? Está quase, o Ricardo está quase. Está quase a chegar, eu acho que ele teve ali um problema qualquer. Mas deve ser da chuva. Da chuva de hoje. Está a chover aí? Já choveu hoje, já um bocadinho. Agora já não vai falhar mais. Garanto. Pronto. Ok. Se tu disse... Podes começar. Olha, eu estava ligado à internet mais distante, ao extensor do sinal, e não à box. Agora já estou operacional. Mas agora tenho cá a chegar assim, não te estou quase a entender. Então isto vai correr bem. Isto vai correr bem. Não te preocupes. Vai. Pessoal, isto é um direto. A gente nunca sabe. Isto é um direto. Conta é a informação, não é a qualidade da imagem. Exatamente. Estava-te eu a perguntar. A tua criatividade é despoltada por esses momentos em que é preciso escrever? Trabalhas melhor sob pressão? És daqueles criativos que trabalham melhor sob pressão? Ou como é que isso funciona? Porque é que tu num dia não tens assim grandes ideias e alguns dias depois tens diversas ideias e todas ótimas?
Olha, eu não te sei bem responder a isso, companheiro. Pronto, já aconteceu de facto na banda, nós de repente, e não é só comigo, contigo também, não é? De repente tu também não tens ideias, nem eu, mas é preciso mais, ou são precisas mais duas ou três canções e de repente saem-nos assim umas ideias engraçadas. Basicamente é estar a matutar quando eu penso mais quando estou em viagem. Pronto, que eu ando muito em viagem, como sabes, trabalho dos músicos, e muitas das vezes, quando estou em viagem, é natural nós pormos a cabeça a funcionar, não é? E quando surge uma ideia de uma letra ou de uma canção, também deves fazer isso, imediatamente tento gravá-la logo para não se perder. Pronto, este é um Tal e dos. qual como eu. Exatamente. Ou seja, o meu telefone é um bloco de notas cheio de rascunhos de áudio. De áudio e não só, de escritos também. E depois se calhar é isso, sob pressão, talvez nós tenhamos essa obrigatoriedade, não é obrigatoriedade, não diria assim, que isso é muito, mas é uma pressão adicional às vezes que nós precisamos para dar aquele clique. Ok, vamos lá pegar agora nesta canção, porque acontece muitas vezes também eu ter músicas incompletas, sei lá, tenho músicas escritas, canções escritas há anos e que ainda não as completei porque não as completei, mas lá está, se me der na ideia de chegar lá, ok, vou finalizar isto. E pronto, mas isto não é uma regra, não é, pronto, não sei porquê, mas de vez em quando elas saem ou fluem melhor. Mas é natural que não estejamos tão virados para aí quando temos outras áreas, no meu caso, quando estou mais ocupado na minha outra faceta, não é? Que é de tocar guitarra. É És mais guitarrista, exatamente. de tocar guitarra do que de compor canções. Pronto, eu sempre compus canções de forma livre e espontânea. Pronto, quando tu sabes mais ou menos o processo. Sei, eu sei, eu sei. Tu tens também um certo jeito para contar histórias. As tuas canções contam muitas vezes histórias com princípio, meio e fim. Gostas É, disso assim, não gostas? eu gosto, mas já agora mais ou menos começar do início. Eu comecei a fazer canções já depois de saber já depois de iniciar a minha vertente como guitarra portuguesa, não é? Que nunca deixei. Mas ali na minha fase da adolescência, tal como tantos músicos têm aquelas bandas de escola, estás a ver aquelas bandas de garagem, e eu não fui exceção. Eu tinha uma banda na qual era o vocalista e na altura nós queríamos ser os chutes e pontapés. E então tentávamos fazer. Foi aí que eu iniciei. Ok, então vamos fazer uns originais e tal. E comecei por aí, a fazer canções assim à chutes e tal, aquelas ondas que nós mais gostamos e que ainda hoje sou grande fã, claro. E muito bem. E a minha primeira canção surgiu quando eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. E a partir daí fui escrevendo sempre com o intuito de escrever para a banda, com aquele tipo de sonoridade, uma sonoridade mais rock, mais pop rock, sempre escrita em português. Pronto. E as histórias dessas primeiras canções que eu fiz são baseadas em experiências que nós temos na nossa vida pessoal e na maneira como depois vemos o mundo. Pronto, também não estou a dizer nada de novo. Acho que qualquer letrista, escritor de canções faz isso, não é? Tem essa ideia, pronto. De tal forma, eu também não me considero de todo mesmo um poeta, longe disso, nem tenho essa. A minha vertente é mais musical. E depois, ao longo do tempo, mesmo com o término da banda, continuei depois eu a escrever as minhas canções. Quando estava mais inspirado ou não, fui escrevendo ao longo dos tempos. Até que surgiu depois a Catraia, e a partir daí tu já sabes, eu fui escrevendo sempre, pelo menos estas canções da Catraia, não todas, mas agora a maioria delas que faço já são
fruto do alter ego, não é? Que nós criamos em conjunto, que é a Catraia, e aí as canções já têm o propósito de falar sobre a visão de uma menina, a visão de uma menina sobre o mundo. Pronto, basicamente é isso. Como tu dizes, uma menina entre os 9 e os 19 anos Yeah, vai exatamente. olhando o mundo em volta e vai contando as tais histórias. Pronto. E aí tento usar sempre uma linguagem mais simples, mais direta, até porque não sou capaz de muito mais. Mas a ideia é essa, e eu acho que às vezes com histórias simples e com palavras simples conseguimos transmitir, acho eu, boas emoções e boas morais, creio eu, Yeah. boas morais de história. Pelo Tu, menos escre- é essa a tu ideia. escreves à guitarra ou escreves para o telefone e depois desenvolves à guitarra? Ou como é que tu fazes isso? Olha, cada um tem os seus processos. Pronto, eu na meio. Sabes que, olha, sabes que uma das grandes perguntas que se fazem a quem escreve canções é: o que é que aparece primeiro? É a letra ou é a música? Então o que é que aparece primeiro? É a letra ou é a música? Essa pergunta é clássica, claro. É. E é uma boa pergunta, até porque há quem só faça as letras e há quem só faça as músicas, pronto. Eu, no meu caso, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sendo que normalmente, talvez por ser mais músico do que escritor, surge-me sempre uma ideia musical primeiro. Uma frase melódica, qualquer coisa. E depois é que vem à cabeça o tema que quero desenvolver. Pode ser um verso ou dois, e a partir daí vou tentando construir paralelamente a música e a letra. Às vezes fico estagnado na música, ok, então vou fazer mais um bocadinho de letra para ver para onde é que isto vai. Outras vezes fico estagnado na letra, ok, vou tentar inventar aqui uma melodia qualquer, a ver. E é mais ou menos assim o processo. Basicamente. Nós devemos ser da mesma banda porque eu tenho exatamente o mesmo processo de trabalho. Exatamente o mesmo processo de trabalho. É como quem, acho eu que é como quem faz um monte de pedrinhas. Às vezes a gente põe uma pedrinha deste lado e escorrega uma dali. Até porque não consigo, eu não consigo escrever algo somente a escrita sem ter música, sem ter música como base. Pronto. Sempre que eu escrevo alguma coisa sem música como base, acho sempre que aquilo nunca está nada de jeito, porque lá está. Enquanto o poeta tem esse talento e esse dom, não é? As palavras por si só já valem, já têm essa musicalidade por trás delas. Há gajos assim, há. É verdade, pronto, aqui não consigo. Eu tenho que ter sempre música para conseguir escrever alguma coisa em condições, ou minimamente que eu acho que seja em condições. Olha, outra coisa curiosa que acontece connosco, provavelmente porque lá está, não estamos assim tão próximos, é aquela nossa prática de consultoria entre nós todos na banda, mas entre nós dois funciona bastante bem, que é eu faço uma coisa, mando para ti porque é para ver o que é que tu achas, e tu achas meia dúzia de coisas e eu faço meia dúzia de adaptações, tu fazes o mesmo comigo e vamos andando assim. E vamos andando assim, e ainda bem, porque pronto, agora já que estamos neste também clássico de trocar assim galhardetes um com o outro, porque tu é que és o verdadeiro contador de histórias e não eu. Tu é que Ora, sabes. agora é. Olha, Estás a ver? E então tens-me ajudado muito também nesse aspecto, se bem que tanto eu como tu, ou até o João Maneta, ou quem quer que faça canções, é sempre livre de expor as suas ideias, não é? E depois aos poucos vamos construindo. Eu acho que é a fase mais gira das canções, é quando estão no início, não é? No embrião. É bem engraçado. Depois, quando começa a haver a forma. Curiosamente, ainda na semana passada falei com o Paulo Pereira, que tu também conheces, Sim, sim. que é um
um indivíduo que está habituadíssimo a finalizar as canções ao ponto de as entregar ao ouvido do ouvinte, do espectador, mas eu também prefiro esta parte inicial em que não existe nada e temos, olha, um lápis, um papel e uma viola. É também essa fase que eu gosto mais. É giro, se bem que muitas vezes chegamos às tais encruzilhadas que a música fica ali estagnada e... Fica, pronto, mas sim, com águas paradas. 5 anos depois resolves de outra maneira qualquer. É isso, é isso. Já aconteceu com Catraia. Já, pois. Canções que estão tanto tempo paradas e olha, vamos agora acabar isto. Exatamente, exatamente. Olha, eu quero mandar também, desculpa, falaste no Paulo e eu estou em falta para com o Paulo, eu quero lhe mandar um abraço se ele está a ver. Eu não sei se ele está a ver, ele deve estar a ver, é suposto estar a ver. Okay. Ele já diz qualquer coisa. Olha, vamos falar de outra tua faceta, que é a de guitarrista de guitarra portuguesa. Em primeiro lugar, sim, rapidamente, como é que tu pegas nesse instrumento? Como é que um miúdo com... Não sei, tu começaste a tocar com quantos anos? 7 anos, 7, 8 anos, foi quando comecei pronto, a dar as primeiras notas. Como é que um miúdo com 7 anos em pleno século XX, ou XXI, sei lá, e começa a tocar guitarra portuguesa e tal, fazem uma resenha desse percurso? Assim, pronto, resumidamente, eu comecei a tocar guitarra porque o meu pai tocava guitarra portuguesa. Pronto, e a guitarra portuguesa era uma constante, era e é, e agora continua a ser, claro, em minha casa quando era miúdo. Portanto, eu desde pequeno que me lembro de ver o meu pai tocar, e aos poucos foi um processo natural. Ele começou a ensinar-me, inicialmente até viola, não é? Mas depois passei eu para a guitarra portuguesa e o meu irmão enverdou pela viola, ou pela guitarra clássica. E então aí foi bola de neve, não é? Um miúdo com 7, 8 anos nunca sabe, não é? Não sabe o que é que vai ser futuramente, mas aos poucos fomos desenvolvendo esta faceta de acompanhar. Depois, já na adolescência, comecei também a acompanhar o meu pai nas noites de fado, com o meu irmão. E tem sido sempre assim, pronto, foi uma aprendizagem que, pronto, não mais larguei a guitarra, porque depois, de facto, é um instrumento que se agarra a nós e que nos apaixona, não é? Tal como os outros instrumentos. Mas basicamente foi isso, muito resumidamente é isto, é a guitarra portuguesa. O teu irmão toca viola? Sim, sim. Toca guitarra clássica e viola de fado, não sei se estou a falar bem, não é? Estás a falar bem? Sim, sim, sim. Ele tem a formação clássica, mas toca viola de fado. E um dia deste também vou falar com ele. Ele também escreve muito bem fado, não escreve? Escreve melhor do que eu. Melhor do pois que eu. Tu, curiosamente, não és tão dado para escrever. Não consigo, eu não acho que nunca gosto daquilo que tento fazer para fado. Aliás, eu a fazer as minhas canções, eu quando faço canções, muito poucas vezes pego na guitarra portuguesa para as fazer. A maioria das vezes. Sim, sim. Porque pronto, é o instrumento mais. É um instrumento pop rock e vai mais direto àquilo que eu quero ouvir para a canção. Sim, suporta melhor a canção, não é? É, exatamente. Yeah. Mas pronto, é essa vertente. Para fado não tenho muito poucos fados feitos por mim. E portanto, tu mantens uma carreira sólida e constante a tocar fado, a acompanhar fado, basicamente no país todo e com imensa gente. Sim, sim, pronto. Comecei, como te disse, com o meu pai, não é? Com o meu irmão e com o meu pai. E daí para a frente, depois fiquei só eu e o meu irmão, e daí para a frente tenho acompanhado a atividade que faço mais como músico é tocar fado. Acompanhar fado, a maioria das vezes na zona centro, mas claro também um pouco por todo o país, norte a sul, como freelancer, um guitarrista toca com toda a gente,
E pronto, e tem sido maravilhoso. Eu gosto muito de tocar fado, de acompanhar. É ótimo. Por esse Portugal fora, as Hoje associações. não, Sim, sim. hoje não, mas um dia destes, hás de explicar para toda a gente que nos vai ouvindo, porque depois, além de hoje, há sempre muita gente que ouve estas nossas conversas no YouTube, no Facebook, hás de explicar-nos uma coisa muito interessante e que nem todos, pelo menos fora de Lisboa, nem todos temos assim um conhecimento completo. Como é que funciona afinal o fado, o que são os fados tradicionais, como é que funciona aquela liberdade de interpretação e a liberdade de integrar novos poemas na melodia que já lá está, e todas essas coisas, mas isso fica para outro dia. Hoje é sobre a tua carreira e não sobre isso. Isso é um tema muito interessante, mas é um tema à parte e um dia destes falamos sobre isso. Dava para estarmos aqui mais 2 horas ou 3 a falar. Pronto, exatamente. E hoje ainda temos outras coisas para conversar e que são as seguintes. Além disto que já falámos, há outras coisas na tua atividade com a guitarra portuguesa que são diferentes da maioria e curiosas. Tu, apesar de tocares fado de Lisboa e tocares guitarra de Lisboa a maior parte do tempo, creio eu, tocas e conheces e estudaste a guitarra de Coimbra. Portanto, és ambivalente nesse aspecto, não é? É verdade isso. Sim, eu tanto gosto de tocar a guitarra de Lisboa como guitarra de Coimbra. Pronto, e agora indo ao encontro também, porque ainda não falei, estava a falar no início, no percurso musical. Eu com 14 anos fui estudar a guitarra de Coimbra para Coimbra, não é? Passei por vários mestres, como tantos outros guitarristas, fiz o percurso com o Ricardo Dias, o Bruno Costa, o Jorge Gomes também, o Dr. Jorge Gomes. Portanto, a Associação Académica de Coimbra, que tem excelentes guitarristas e sempre teve grandes professores a ensinar a guitarra de Coimbra, na vertente de Coimbra. Pronto. 2 anos mais tarde, com 16, fui para o Conservatório de Música, também em Coimbra, com o professor José Paulo, e daí desenvolvi também esse estudo pelo repertório da guitarra de Coimbra, tanto como acompanhador dos fados de Coimbra, dos fados, não é? Mas como também o repertório solista para a guitarra de Coimbra. Artur Paredes, Carlos Paredes, tantos outros mestres, não é? António Portugal, e que sempre gostei também. Tem um limbo, podemos dizer, um sabor diferente a guitarra de Coimbra. E é tão portuguesa como a de Lisboa. Paralelamente, lá está, nunca deixei de tocar aos fins de semana, de acompanhar a fado de Lisboa. Não é? Portanto, e sempre tive estas duas vertentes. Talvez por ser de Pombal, estou ali no meio e pronto. Já agora que falamos nisso, quantas licenciaturas e mestrados é que tu já contas? Agora. Não, nessa área? Mas é preciso. Só curiosidade. Não, pronto, e depois naturalmente. Olha, o Paulo Pereira acabou de entrar. Paulo, já falamos de ti. Estás bom? Um abraço para o Paulo. Estou em falta para contigo, Paulo, ainda. Não está esquecido, temos pendente. Sim. Mas depois, paralelamente ao conservatório, então entrei no curso de educação musical, não é? O antigo curso de professores de educação musical, em Coimbra, e fiz licenciatura e mestrado. Pronto. E assim que acabei esse curso, ingressei no curso de guitarra portuguesa em Castelo Branco, na ESART, que já vai com 12 anos desde a sua fundação, com o mestre Custódio Castelo, também para quem eu mando um grande abraço. O Custódio Castelo foi também, foi e é, claro, uma grande influência como guitarrista na minha vida e na vida de tantos outros guitarristas
que aparece e que vão, e cada vez mais estão a chegar a Castelo Branco para aprender com o Custódio, que é fantástico. E é daí que te vem aquela liberdade que tu usas nos teus discos a solo, porque também é agora a ocasião de explicar que tu vens mantendo paulatinamente, tranquilamente, com o teu tempo, uma carreira que já leva 2 discos instrumentais a solo e mais, já em preparação, que eu sei, e tu também sabes, já me contaste. Mas é daí que te vem essa noção de liberdade. Onde é que eu quero chegar? Nós temos a guitarra de Coimbra integrada no fado, temos a guitarra de Lisboa integrada no fado, temos a guitarra de Coimbra que toca o repertório de Coimbra, e depois temos já uma quantidade de guitarristas. O Custódio do Castelo é um deles, tu és outro, há outros que têm outra liberdade, que compõem e que escrevem de uma forma mais exploratória e mais livre de cânones, sem deixar de usar as técnicas e as raízes do instrumento. Estou a falar bem ou estou a falar completamente? Certíssimo, certíssimo, companheiro. Sublinho aquilo que acabaste de dizer, porque é muito natural, pronto, com os anos. Sim, diz. Sem esquecer o trabalho de exploração das raízes do grande erudito que tu falaste há pouco. Pedro Caldeira Cabral, claro. Sim. É um trabalho que é fundamental noutra direção. Exatamente. Sim. Isto é assim, também não vou dizer nada de novo na vida de quem é músico e de quem faz discos e quem compõe. É que nós, claro que temos os nossos mestres, não é? E passamos um bocadinho por todos eles. Na aprendizagem da guitarra, passamos pelas bases para que eles podemos considerar os mentores, não é? No estilo da guitarra de Coimbra, por exemplo, o Artur Paredes, em Lisboa temos o Armandinho e tantos outros, não é? Depois é natural que nós tenhamos influências diretas de quem nos ensina e quem passa conhecimento, como foi o meu caso com o meu pai e com o Custódio Castelo, não é? E depois que queremos tentar juntar mais ou menos tudo num caldeirão, percebes? E tentarmos fazer a nossa música. Pronto, e é aí que eu penso que não podemos ter amarras ou agarrados a certos parâmetros que não possamos sair dali. Portanto, se eu quiser tocar guitarra portuguesa, gravar agora, olha, vou experimentar a colocar uma gaita de foles, um cavaquinho a acompanhar, vou colocar... Boa ideia! Tu sabes também o processo, claro. E então é um bocadinho aí essa liberdade que nós temos e que eu gosto muito de colocar nos discos, porque de repente, pronto, faço aquilo, entre aspas, aquilo que me apetece, agora vou colocar este instrumento sem sequer estar a pensar se aquilo vai ser de Lisboa, de Coimbra, de Pombal, de onde quer que seja, desde que nos soe bem, não é? E que fique bem. Gosto muito de fazer assim temas para guitarra portuguesa, mas depois misturar os timbres com outros instrumentos. Chamemos-lhe fusão, porque não? É fusão, yeah. Toda a gente o faz, toda a gente já o fez e vai continuar a fazer. E cada vez mais aparecem grandes guitarristas, miúdos novos a tocar guitarra e a fazer coisas novas e muito boas, e a gravar discos instrumentais. E com muito boa formação, creio eu também, não é? Cada vez mais. Com mais formação musical, com mais conhecimento, com mais pormenor técnico, portanto, com o intuito mais de explorar diferentes técnicas na guitarra, não é? Que isso depois ajuda a desenvolver outras linguagens, outras maneiras de pensar, tendo sempre a ideia que já está tudo inventado, não é? Nós não estamos aqui... já está tudo inventado, temos de ter isso em mente. Mas depois nós próprios fazemos a nossa música, pronto. E a nossa música é sempre o espelho daquilo que nós somos. Também não estou a dizer nada.
Não, claro. Tu já tens 2 discos instrumentais teus, sob o teu nome, Ricardo Silva. Fala aí deles, o primeiro e depois o segundo, o que é que eles contêm, em que é que são diferentes. Olha, o primeiro, como tu sabes, é o Semente, é de 2014 e é uma homenagem, um tributo ao nosso pai, não é? Por isso é que se chama Semente. E foi também um arriscar o querer fazer alguma coisa nossa. Eu digo nossa, os discos estão em meu nome, mas é nossa porque sou eu e são as pessoas que colaboram nele, não é? O meu irmão, o disco tanto é meu como do meu irmão, claro. E depois os músicos também que eu vou convidando para gravar e para participar. Pronto. E o Semente foi assim uma espécie de um ponto de partida nesta aventura de fazer coisas a solo para guitarra portuguesa. Já tem alguns originais, mas tem também outras peças de outros compositores, lá está, influências que nós fomos tendo ao longo do percurso e que vamos tendo ao longo do percurso. Depois, em 2018, lancei o Contado à Guitarra, no qual tu participaste também. E no fundo são histórias contadas à guitarra, são influências que nós vamos tendo à medida que vamos tocando por essa estrada fora, por esse Portugal, seja fado ou seja música instrumental. Este Contado à Guitarra é somente composto por temas originais, pronto, nunca antes editados. É a grande diferença, mas os dois com muito, como é que eu ia dizer, um pouco ecléticos, com muitos instrumentos, com muitos timbres, muita fusão lá no meio. Era isso que eu ia para dizer a seguir. Principalmente este segundo disco, o Contar à Guitarra, tem ideias de muita gente que toca instrumentos, mas também, enfim, fornece algo de ti. Tu abriste um bocado, vocês, porque de facto tu e o teu irmão e também o Carlos Almeida, são um bocado o núcleo duro, não é? Estou a falar bem? Sim, estás, sim. Mas vocês têm aberto as portas a muito mais músicos. Eu sou um exemplo e os outros nossos colegas da banda também. Não só para irmos lá tocar aquela coisinha que tu precisas que esteja tocada, mas também para, enfim, entrar com alguma criatividade e construir alguma música ali dentro. É o caso da Catraia Namorada, que é um tema teu. Por exemplo, e outros. O que eu quis fazer, aliás, já tínhamos feito a versão para guitarra portuguesa, e daí ter-vos convidado também, não é? A ti, ao Adelino e ao João Maneta, e depois o Paulo Bernardino, também da Catraia, com um tema dele, da autoria dele. Por isso, exatamente. Quando eu digo que é um disco de originais, não são só originais da minha autoria, são originais também da autoria de outras. Sim, mas exatamente. É de facto um disco que tem essa quantidade de pessoas a participar e a criar um bocadinho, nem que seja, não é? É uma espécie de comunidade, não é? Exatamente. Eu acho que lá está, como dissemos há bocado, a fase mais gira das músicas é quando alguém surge com uma nova ideia. Olha, esta parte o que é que achas? O que é que gostas? Ótimo. Ou não, ok, vamos esquecer isto. Então vamos experimentar de outra forma. E foi um bocadinho assim, pronto. Tal como muitos temas que eu vou fazendo para guitarra, à partida defino logo se a ideia musical já define se vai ser para a guitarra de Lisboa ou para a guitarra de Coimbra. Claro, exatamente. Ou para a guitarra inglesa, neste caso. Ou para a guitarra inglesa também. Ainda não arrisquei. Mas tens que pensar nisso um dia destes também, pois. Olha, Prof. Tubo, além do extraordinário disco que nós temos, que já estaria, porventura, editado, se não fosse este tempo de paragem e este tempo normal que vivemos, o que é que tens pensado para o futuro? Se é que tens coisas que possas... Sim, tu sabes, pronto, estou a preparar agora um disco, um álbum que vai um bocadinho contra a corrente daquilo que eu comecei a fazer. E de repente vamos colocar
muitos instrumentos num disco, não é? Desde os instrumentos mais variados e criar um disco de fusão e eclético. Este meu terceiro, que aí vem, não sei quando, mas já há de vir um dia, é preciso, podemos dizer que é um bocadinho o oposto de tudo isso. Ou seja, eu vou pegar nas violas tradicionais portuguesas, não é? E vou fazer a chamada fusão, entre aspas, com a guitarra portuguesa. Uma canção para cada viola. Desde a campaniça, à beirô, à braguesa, à marantina e por aí fora. Portanto, é essa a minha ideia, que já comecei a fazer, já comecei a gravar. E aos poucos vou tendo também os músicos especializados em cada uma delas, não é? E tu também me estás a ajudar-me também nessa pesquisa. Pronto. E tem sido uma experiência muito gira também, porque tenho aprendido muito com esta pesquisa, porque não é só convidar o músico e tocá-lo e fazermos a versão do tema. Aliás, os temas são temas oriundos da região a que cada viola pertence, não é? Portanto, não são originais. E depois tenho aprendido, não é só chamar um músico para gravar, é pesquisar a viola, de onde é que elas vêm, como é que é a afinação, porque é que foi feita assim, pronto. É uma área também que me fascina muito, que é a base, a música tradicional portuguesa. E essas violas têm tanto de Portugal e de português como uma guitarra portuguesa. Exatamente. Às vezes, para fazermos, a minha ideia foi um bocado esta, para fazermos fusão, ou para fazermos, ou quando nos vem a ideia fazer fusão com guitarra portuguesa, pensamos sempre em world music, ou misturá-la com outros estilos fora de portas, além fronteiras, mas neste caso temos aqui, afinal de contas, temos aqui tão perto violas tão portuguesas como a guitarra portuguesa, e que no fundo pouco ou nada se encontram entre elas. Portanto, a minha ideia será essa, será juntá-las e ver o que sai. Pronto, estou a gostar muito da experiência. Aliás, não sei se toda a gente perceberá exatamente o que é que estamos a falar, mas nós temos em Portugal uma quantidade de instrumentos que são violas, assim, mais ou menos com este formato, assim, em 8, não é? Exatamente. Mas normalmente um bocadinho mais pequenas, que têm, com variações, mas digamos que têm 5 cordas duplas, assim para toda a gente perceber. Exatamente. Têm 5 cordas duplas, ou seja, 5 ordens de cordas que normalmente são duplas, podem também ser triplas. E algumas dessas são nomes muito conhecidos, a viola braguesa, a viola amarantina, depois na zona de Coimbra temos a viola toeira, que é lindíssima, cheia de trabalhados, não é? Temos a Beiroa no lado oposto, ali na zona da Beira, na zona de Castelo Branco e por aí assim. Depois descendo temos a viola campaniça no Alentejo. Exatamente. Que eu muito gosto, que eu muito aprecio. E depois temos ainda nas ilhas diversas, temos a viola da terra, a viola de arame na Madeira, a viola da terceira. Exatamente. Todas. E depois ainda vou buscar a viola caipira. Exatamente, no Brasil. Ou Pronto, viola brasileira. Que é como qualquer filho de imigrante, é luso-descendente. Exatamente. Imigrou em tempos e pronto, mas pronto, é luso-descendente. Eventualmente haveria também exemplares de uma utilização mais ou menos nas ilhas de Cabo Verde, não era? Nas ilhas de Cabo Verde, sim. Pelo menos há imagens antigas de grupos, não é? De música em Cabo Verde com a viola da terra, não é? De Cabo Verde. Enfim, que é muito parecida até com a viola amarantina, com os 2 corações na boca. E pronto, e é tudo uma pesquisa, companheiro. Tu nesse aspecto tens muito mais
conhecimento do que eu, e é por isso que eu também, neste projeto, também estou a pedir a tua ajuda. Falaste da viola toeira, eu há pouco falei da escola de construção de cordofones do Fado ao Centro, em Coimbra. Deixa-me só dizer que eles estão a fazer um trabalho excelente na recuperação do instrumento, de repertório. Portanto, começa a haver os primeiros grupos, portanto, da pessoa do Eduardo Loio, que é o luthier, foi quem me ajudou na construção também da guitarra inglesa. O professor Miguel Luís, que também participa neste disco das violas, tem feito um trabalho fantástico. Tal como o professor Miguel Carvalhinho, nas violas beiroas, tem desenvolvido um trabalho muito bom. Portanto, eu acho que isto poderá ser... aos poucos começa também essas violas a aparecerem mais, não é? Portanto, quanto mais tocadores, executantes existirem, não é? Melhor é para o desenvolvimento do Exatamente. instrumento. Portanto, Exatamente. E não cingir só à sua área geográfica, não é? Portanto, nós estamos habituados, por exemplo, a ouvir a campaniça só quando vamos ao Alentejo ver um grupo de canto alentejano, e alguns deles têm a viola campaniça. Normalmente vemos aí a viola. Portanto, esperemos também que as violas cada vez mais apareçam, não é? E mostrem ao mundo os seus repertórios. Exatamente. Das duas formas, por um lado integradas no seu habitat natural, mas depois também como instrumentos com um valor próprio, se calhar. Claro que sim. Eu acho que Portugal é tão pequeno geograficamente, mas eu acho que é tão rico neste... E passava ainda agora aqui o nosso amigo André Venâncio, que lembrava que além destes instrumentos todos que já falámos, as guitarras portuguesas, as violas, ainda temos o cavaquinho, temos o braguinha, que é uma espécie de cavaquinho da madeira, temos o rajão, que é um bocadinho maior e tem 5 cordas, temos depois o parentesco do ukulele havaiano com estes instrumentos e do Keroncong, creio que se diz, que se chama assim, indonésio, com estes instrumentos, e dos cavaquinhos cabo-verdiano e brasileiro. A verdade é que nós somos, não sei se isso é assim. Eu acho que um pouco como a nossa língua se proliferou, não é? Pelo mundo fora, cada viola depois tem o seu sotaque também, ganhou o seu sotaque, dado a... Eu acho mas maravilhoso. Isto diz, companheiro. E é um potencial cultural, digamos assim, que nós ainda não, se calhar ainda não conseguimos explorar bem, porque sendo um país tão pequeno temos realmente uma variedade muito grande de instrumentos e ainda só falámos nos de cordas, ainda não falámos nos outros. Exatamente. E seus repertórios. E se as guitarras portuguesas já começam a exportar cultura e a tocar lá fora, e tu és um exemplo disso, estás muitas vezes lá fora, todos estes instrumentos podem de alguma maneira seguir esse caminho e pronto, e até contribuir para o bem-estar de quem os toca e quem os trabalha. São património da nossa cultura. Isto é um mundo que nunca mais acaba. Por isso é que nos fascina tanto, pelo menos a mim, quem gosta, quem é apaixonado por instrumentos de corda, é fascinante. Explorar e pesquisar, não é? E ainda que eu me sinta assim uma formiguinha neste mundo enorme, não é? Que muitas coisas são, como tu sabes, são novas para mim, mas tem sido muito giro explorar esta vertente da música. Sim. Olha, temos para aí 2 minutos, não sei muito bem se não vamos ficar a pé antes de acabar a conversa. Queres dizer mais alguma coisa às pessoas? Olha, falaste no André Venâncio, também lhe quero deixar um grande abraço. Construiu também uma guitarra portuguesa. Está aqui na minha sala de estar, sempre pronta também a ser tocada. E enfim, e um abraço também para todos os músicos e para a Catraia, não é? Para os companheiros de estrada e de banda. E espero que nós, o mais rápido possível, que possamos estar juntos a fazer mais música, seja em que forma for, seja a gravar ou seja a tocar ao vivo. Pronto, mas isso, o tocar ao vivo não será assim
tão rápido quanto gostaríamos, não é? Mas, enfim, dadas as circunstâncias que estamos, vamos nos adaptando ao que é e ao que temos e ao que podemos fazer. Mas, claro que vamos fazer muito mais música daqui para a frente. Yeah. Olha, Ricardo, obrigado. Companheiro, obrigado. Eu gostei muito. Desculpa qualquer coisa. Gostei muito desta conversa. Tivemos bem. Espero não ter dado muita seca às pessoas. Não, senhor, eu acho que não. Temos 25 segundos. Ok. Então um grande abraço para ti. Um abraço para aí. E para os teus também. Vai, abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.